Aos 64 anos, o senador Omar Aziz é paulista, assim como Aruana, né? E em Manaus ele foi aluno está desde pequeno aqui, né, senador? Desde criança. Em Manaus ele foi aluno do Colégio Amazonense Dom Pedro II, que é o nosso colégio estadual, que a gente conhece muito mais como colégio estadual. Na época do Cine Guarani e Politeama que tinha. Vocês não eram nem nascidas. Saía do colégio. Teu pai já era. Papai já. E da Escola Técnica, que hoje é o IFAM, né? Isso. E graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas. Ele foi vereador por Manaus, foi deputado estadual, foi vice-prefeito, secretário de Estado, governador de Estado. Tem uma carreira sempre emendando, não é? Sempre na política, desde muito cedo. E em 2014 foi eleito senador pelo Amazonas com quase 1 milhão de votos, né, senador? Cargo que ocupa até os dias de hoje. Aí eu já emendo a primeira pergunta aqui para o senhor. As pessoas confundem, às vezes, né, o que faz um senador, o que faz um deputado federal. Na verdade, o senador ele faz quase a mesma coisa que o deputado, só que ele tem mais poderes. E tem um dos poderes que ele é em comum, né, com o deputado federal, que é ter nas mãos emendas, né, o orçamento. Eu queria que o senhor relevasse que emendas que o senhor acha mais relevantes, que o senhor já trouxe para nós, para o Amazonas, e que seriam suas prioridades, o senhor vencendo agora para o Senado novamente. Primeiro, boa tarde, os ouvintes aqui do podcast. Sim, não, a crítica, né? As Amazonas. Rádio E a Aruana É que eu estou nos dois aí. A Aruana, ela é multifacetada, senador. Então, como ela tem vários podcasts... Mas agora é o mal de nós vocês, vamos mulheres. A gente vai Consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Acabou. O homem só consegue fazer uma, não consegue fazer duas ao mesmo tempo, nunca. Vocês levam uma vantagem enorme sobre nós. Eu sempre digo, né? A mulher tem uma cabeça, ela consegue fazer 6, 7 coisas no mesmo tempo, e o homem se atrapalha quando faz uma. Então, mal sabe calçar o sapato. Bueno, quero aqui cumprimentar o Ana, você, Daniela, você, Liege, prazer estar aqui. E é lógico que é um prazer estar aqui com os ouvintes e telespectadores, as pessoas que estão nos vendo ou ouvindo nesse momento. Bem, o Senado é uma casa revisora. É uma casa que a gente diz que o Brasil é igual. Nós somos senadores do Brasil. E o deputado federal, ele não é deputado federal do Brasil, ele é deputado federal do Estado. Há uma diferença. Por isso que cada Estado, independente do tamanho da população, tem direito a 3 senadores. Isso até a década de 70, que só era 2. Mas como em 78... o MDB, que era a oposição, fez maioria e se criou o senador biônico. E depois se passou a eleger, depois do completado o mandato, esse terceiro cargo. Se passou a eleger de 4 em 4 anos, fazendo 2 em 4, depois 1, assim vai. Agora a renovação da casa são 27 senadores, que voltam alguns, outros não. Mas a casa é revisora. É uma casa onde você tem um debate muito maior, porque o número de senadores é bem menor, onde as comissões, o número de senadores é menor. A maior comissão que nós temos é a CCJ e a CAI, que eu presidi, que são 27 senadores. Eu, por exemplo, estou agora como presidente da Comissão de Segurança Pública, já é um número menor, são 15 senadores só. Então essas 2 comissões são as 2 mais importantes. A primeira comissão é a mesa, né, que o presidente e a segunda comissão mais importante é a CCJ e a terceira é a Comissão de Assuntos Econômicos, na qual eu fui presidente 2 anos e a gente fez um trabalho muito bom, inclusive para a Zona Franca. Se a gente tem hoje uma lei de informática que nos dá competitividade, foi o nosso trabalho que foi feito. Eu passei o relatório para o senador Plínio Valério e nós conseguimos fazer um relatório bastante pró-Zona Franca de Manaus, que eu diria, para a gente não perder, até porque a Organização Mundial do Comércio não permite incentivo para outras regiões do Brasil que não seja a Zona Franca de Manaus. Então nós cedemos para ter também apoio. Né? Nós negociamos. E eu acho que ficou bom para todo o Brasil, a gente não perdeu, e hoje bens de informática produzido na Zona Franca representa 30% do seu faturamento. Mas voltando à tua resposta, emendas, lógico que eu fiz emenda, eu acho que a maior emenda que eu fiz, inclusive a maior emenda de um parlamentar no Brasil, são os 220 milhões que ao governo do Estado para fazer a M010, que liga Manaus a Itacoatiara, que ela está sendo reformada, né?
E isso é uma obra estruturante. Por quê? Porque nós temos ali veículos pesados passando toda hora, que são o gás que sai de Silves, que passa por ali, Sim. e os grãos que vão para... Pelo Madeira, né? Pelo Madeira, que vai lá para aquele... Porto Graneleiro. Graneleiro, que é do Blairo Maggi. Sim. Aquele Porto Graneleiro, não sei se vocês conhecem, Sim, mas conheço. ali passa Sim. ali e vem de Roraima. A produção toda de Roraima, de grão, soja, e passa por ali e sai para o mundo. Então, essa obra é uma obra estruturante. Como tem outras obras estruturantes que era necessário ser feitas, como a BR-319, por exemplo, que já prometeram, teve general que disse que ia comer a boina e não comeu ainda, o Mourão, Tem que botar que é ketchup, que vice ele vai desse ter que aí. comer. Disse que ia comer a boina, se não fizesse... Mas essa não dá para fazer com emenda, pelo valor. Não, nós fizemos emendas para recuperação de trecho, emenda de 50 milhões, 60 milhões, mas é muito pouco. Essa obra é uma obra que vai custar em torno de 2 bilhões de reais. E que tem que ter um interesse federal, né? Porque ali é o seguinte, eu sou engenheiro por formação, mas você também aprende ao longo da... Ali nós temos que aumentar o grade, tá certo? Lá não tem o material, nós temos que levar o material, 400, 500 quilômetros de material de pissarra para fazer esse levantamento do grade. Ali você tem que fazer, ao longo desses 400 quilômetros, você tem que se preocupar com a fauna e com a flora. Não dá para você achar, não, é só a floresta, não. A fauna também é um requisito que nós temos que nos preocupar, Sim, a vida. porque ali atravessa todo tipo de animal. Sim. Quer dizer, se você não tiver os espaços necessários ao longo desses 400 quilômetros, você vai ter uma perda enorme. E a preocupação de abrir caminho para a grilagem, né? Que é algo também Sabe, Daniela, tem que ser como eu conheço a considerado. estrada, você já fez matéria lá também, várias, porque o Felipe Dal era um apaixonado Pela causa, né, E inclusive. fazia questão que vocês se metessem ali e tal. Então, Cobrir de verdade. você, Daniela Branche, outros repórteres, eu estou citando os que eu lembro pelo nome. Mas ele era um apaixonado. Toda vez que a gente sentava para conversar com ele ali naquela mesa dele, ele ia 319. Ele tinha uma fixação. Por quê? Porque a gente, na nossa juventude, ele já um pouco mais... De uma outra geração, né? Mas a gente andou na estrada asfaltada. Na década de 70, quando a Andrade Gutierrez fez a estrada. Inaugurou, né? Ela era asfaltada. Você saía daqui e ia embora para o Brasil afora. Ali... nesse trecho do meio que eu falo, de um lado e do outro é charco. Então não vai ter grilagem porque não tem o que produzir. Não tem como produzir. Alaga, passa a maior parte do tempo alagado. E aí hoje, com os mecanismos que nós temos, de satélites, drones e tal, você fiscaliza se houver qualquer tipo de derrubada de alguma coisa. Mesmo assim, você tem que fazer o impacto ambiental, você tem que fazer os estudos ambientais sobre a região, volta a falar sobre a fauna e a flora, mas com uma decisão política e uma negociação muito bem feita, e aí tem que ter muita habilidade para você chamar os organismos internacionais, porque senão a gente sofre sanções, dá sim para a gente asfaltar, e isso é possível hoje com as tecnologias que nós temos, não é difícil você fiscalizar 400 quilômetros, certo? É muito menos dos 6 mil quilômetros que nós temos de fronteira aí, que entra droga todos os dias no Brasil. Você já fez uma reportagem na Tríplice Fronteira, Sim, em Tabatinga. 2014, você Sim. viu lá de perto. Que memória. Naquela região que tem do Javari, eu estive um mês antes de matarem o Bruno e aquele Dom jornalista, Phillips. certo? Eu estive lá, fiz um vídeo que está postado, isso vai explodir, eu disse. Ou o Estado ocupa esse espaço, quando eu falo Estado, é governo federal todos. Sim. Porque se Papel do formou governo uma federal. reserva, só que o Estado não entrou para dar as políticas públicas, então você deixou a Deixou, mercê de quem estava ali, além do mais forte. Você vai É o que nem o bairro. aumentando os conflitos ali, né? O bairro, se não tiver o Estado presente, com unidade básica de saúde, com polícia, não sei o quê, quem toma conta é a marginalidade.